Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Josiano e esse é o meu sinal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005. Você já conhece esse decreto? Aliás, vou te fazer uma outra pergunta. Você sabe o que significa um decreto? Nesse vídeo nós vamos mostrar alguns detalhes de como é esse decreto. Mas antes eu preciso que você deixe o seu like e se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento para se inscrever clicando aqui embaixo. Então, o que é um decreto? Um decreto ele tem semelhança de uma lei e ele serve para regulamentar uma lei. Quando é feita uma lei, essa lei ela não pode ser simplesmente alterado o seu texto, a não ser por meio de um decreto. Então, essa é a função do decreto. Ele é complementar uma lei ou regulamentar uma lei. Vamos explicar com mais detalhes para vocês entenderem. Então, pessoal, dando continuidade, o decreto 5.626, ele traz aqui nas disposições preliminares qual é o objetivo desse decreto. O objetivo dele é trazer a regulamentação de duas leis. Isso mesmo, são duas leis que ele vai regulamentar, a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, e também o artigo 18 da Lei 10.098. Essa Lei 10.098, ela trata sobre acessibilidade. Essas duas leis foram criadas nesse foco, acessibilidade, e essa Lei 10.098 ela trata sobre vários aspectos de acessibilidade, mas no artigo 18 ela vai tratar especificamente sobre a acessibilidade na comunicação, que é aí onde entra o surdo, ok? Também a Lei 10.436 ela regula o quê? Ela vai regulamentar a Libras como uma língua, porque até então a Libras não era reconhecida como uma língua, simplesmente era uma linguagem, um meio de comunicação, o que é errado. A partir dessa lei, então, a Libras ela é reconhecida como língua, que é o correto. É uma língua oficial da comunidade surda do Brasil. E o decreto 5.626 ele regulamenta essas duas leis, que é a lei da acessibilidade e também a lei de Libras. Ok? Vamos então ao que o decreto explica aqui nas disposições preliminares. O que é uma pessoa surda? O decreto ele descreve como uma pessoa surda aquele que, por ter uma perca auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando a sua cultura principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais. Porque há uma diferença entre o surdo e também tem o deficiente auditivo, que é aquele que perdeu um pouco da audição ou parcialmente consegue oralizar. Existem várias identidades surdas, eu posso gravar um vídeo depois esclarecendo melhor sobre elas, né, para vocês, mas a princípio o decreto ele descreve somente essas duas identidades, que é o surdo e o DA. O decreto considera uma pessoa com deficiência auditiva aquele que tem perca bilateral, parcial ou total a partir de 40 decibéis ou mais. Então vamos ver o que o decreto nos fala aqui mais à frente. Então, pessoal, aqui no capítulo 2 do decreto 5.626, a gente vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a inclusão da Libras como disciplina curricular. A Libras em todas as séries que vai ser incluída aí? Não. O decreto deixa bem claro que a disciplina de Libras ela fica obrigatória para os cursos de formação de professores e de fonoaudiologia. Os cursos de fonoaudiologia. Nesse caso, obrigatório. Nos outros cursos superiores, por exemplo, para a formação de professores tem a pedagogia, né? Quando os alunos forem se matricular para estudar pedagogia, eles vão ter acesso a uma disciplina de Libras. Também nos cursos de formação magistério. Nesse curso de formação magistério, que é após o ensino médio, também quem for fazer esse curso vai ter também acesso à disciplina de Libras, obrigatoriamente. Nos demais cursos,
de engenharia, mecânica, os cursos superiores de formação superior, não é obrigatório. Se as instituições quiserem ofertar, pode, mas não é obrigatório. Então, antes aí não era ainda colocada a disciplina de Libras nas universidades. E a partir desse decreto, ela obriga que se tenha, né, a disciplina de Libras. Ok? Agora nós vamos falar do capítulo 3 do Decreto 5.626, que vai falar sobre a formação do instrutor de Libras e do professor de Libras. Mas espera aí, professor e instrutor, qual a diferença entre esses dois? Já explico para vocês o que é o instrutor. Então, o instrutor é uma pessoa que tem conhecimento em uma área e ele ensina, né? Ele transmite esse conhecimento. Uma pessoa que transmite o conhecimento da área dele é um instrutor. E o professor? Quem é o professor? Então, o professor é um profissional que vai ajudar o aluno a chegar ao conhecimento por meio de técnicas e conteúdos e didática. Então, bem diferente do instrutor. Enquanto o instrutor ensina o que sabe, o professor ele sabe como ensinar, ele tem as técnicas de ensino, as metodologias, ele é profissional nessa área de ensino. Então, são dois profissionais distintos, professor e instrutor. O decreto mostra qual deve ser a formação do professor de Libras, e ele deixa claro que o professor da disciplina de Libras ele precisa ser formado para o nível médio e superior, ele tem que ter uma formação superior, uma formação a nível superior plena em letras, né? Letras Libras ou letras Libras e português. É preciso que seja em letras, não pode ser uma outra formação. Nesse caso também, o professor que vai ensinar Libras nas disciplinas ao nível básico, o ensino fundamental 1, ele pode ter uma formação de pedagogia, mais uma formação em Libras, ou seja, uma proficiência, um curso de proficiência, que pode ser o ProLibras, ou uma outra formação em Libras. Já o instrutor, a formação para o instrutor de Libras, ele pode ser a nível médio, né? Então, ele precisa ter uma formação em cursos de extensão, formação continuada, ou um curso dentro de uma instituição onde esse certificado pode ser convalidado. Tem que ser convalidado por uma instituição de ensino superior. Pode ser feito um curso numa associação de surdos, por exemplo, mas tem que ser convalidado. E lembrando também que o decreto ele fala que as pessoas surdas têm prioridade no ensino da disciplina de Libras. Nesses cursos de formação, precisa ter também a vaga para as pessoas surdas, com prioridade. Ok? Então, vamos lembrar disso, que o ouvinte ele pode sim ensinar Libras, mas que a prioridade é para que o surdo ensine. Vocês conhecem esse sinal? Esse aqui é o ProLibras. Esse é o sinal do ProLibras. Ele foi assim que surgiu o decreto 5.626, então foi colocado aí pelo governo essa medida nessa medida de transição, porque antes não tinha cursos de formação de profissionais da área da Libras. E como o decreto ele traz essa obrigação de que se tenha o professor de Libras, aí foi feita essa transição de 10 anos, né, onde de 2005, quando surgiu o decreto, até 2015. Nesse período de 10 anos, cada ano tem aí o ProLibras, que é uma prova de proficiência reconhecida pelo MEC para professor e instrutor de Libras. E lembrando aí que os surdos têm prioridade na contratação para o ensino da disciplina de Libras. É importante lembrar disso. Então, pessoal, estamos aqui no capítulo 4 do Decreto 5.626 e esse capítulo 4, ele fala sobre o uso e da difusão da Libras e da língua portuguesa para o acesso da pessoa surda à educação. O professor bilíngue, né, na disciplina de Libras, porque os surdos ele tem a Libras como primeira língua, e já o português é a segunda língua para o surdo. Então, para ter acessibilidade na comunicação em diversos ambientes dentro da instituição, onde o surdo possa ter informações na matrícula, na hora de fazer inscrição,
todo esse acesso dentro da instituição. No ensino básico, também é importante que o decreto deixe claro o direito das crianças surdas a terem acesso a Libras desde a educação básica, desde a educação infantil. Qual é o papel do professor para comunicar? O decreto ele fala o seguinte: o intérprete pode ensinar? Não pode. Mas o professor bilíngue ele pode atuar como intérprete, embora são funções diferentes, né? Também, o aluno surdo ele tem direito a atendimento educacional especializado, o AEE, onde ele vai ter contato com a Libras e aprender a aquisição dessa língua, né? O AEE é onde o surdo ele vai pesquisar, porque o professor do AE ele não dá conta de especializar em todas as áreas, por exemplo, em Down, dislexia, para atender todos esse tipo de deficiência. Então, ele já está sendo pesquisado e tem uma discussão onde os surdos estão procurando aí inovar o AEI, para que seja um professor especializado para Libras, para atender o aluno surdo. Né? Mas vamos torcer para que isso aconteça. No decreto 5.626, só fala sobre o AEE, que é o que a gente conhece hoje, né? Então, pessoal, vamos aqui para o capítulo 5, do decreto 5.626, que fala sobre a formação do tradutor e intérprete de Libras língua portuguesa. Precisa fazer um curso superior, habilitado para Libras, e tem aí 2 cursos superiores na área de Libras, Letras Libras, né, que é o bacharel, e tem o Letras Libras licenciatura, que é para quem vai lecionar, né? Se você for adquirir uma formação para interpretar, precisa ter habilidade tanto na língua portuguesa como na Libras, e isso é feito através de curso superior. Já o intérprete, a formação do intérprete na área de Libras e na área do português, ele é uma habilitação em Libras e língua portuguesa, que vai capacitar o intérprete aí para trabalhar em nível superior. Já no nível médio, a formação do tradutor e intérprete para trabalhar no nível médio pode ser através de cursos de extensão, cursos de ensino superior, cursos de educação continuada e também cursos pela organização da sociedade civil. Ok? Então, o profissional intérprete ele precisa ter fluência, né? Também, o surdo também pode ser um intérprete, né? O decreto ele fala que o surdo ele pode atuar como intérprete de Libras ou da língua de sinais, porque existem línguas de sinais de outros países, então se vier um surdo estrangeiro, não tiver comunicação, pode-se usar o surdo como intérprete. Por exemplo, nos Estados Unidos, a língua de sinais americana, que é a ASL, lá usa essa língua. No Brasil é a Libras, língua brasileira de sinais. São distintas, são línguas diferentes. Se houver uma reunião e tiver um surdo estrangeiro aqui nessa reunião, o surdo ele pode atuar nessa reunião como intérprete de uma língua para outra, né, da ASL para Libras. Você sabia que o decreto deixa claro que o surdo pode atuar como intérprete? Então vamos aqui para o capítulo 6, do decreto 5.626, que fala sobre a garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Fala sobre as escolas bilíngues ou classes bilíngues, onde o ensino para o surdo ele precisa ter professores bilíngues. Você sabe o que é um professor bilíngue? Então, o professor bilíngue ele é capaz de ensinar tanto na língua 1, que é a Libras, e precisa ter conhecimento também do português escrito. O professor surdo ele vai ter o domínio da Libras e do português escrito, ou o professor ouvinte que vai ter o domínio da Libras e do português. Tanto o ouvinte quanto o surdo são capazes de se formarem e serem professores bilíngues. Existe também a escola bilíngue e existe a sala bilíngue. E o ouvinte, os alunos ouvintes, podem se matricular nessa escola ou participar nessa sala, desde que ele saiba que o ensino não é oral. Nessa sala bilíngue, o ensino é em Libras.
Então, a partir do momento que surge essas salas, o aluno pode se matricular. Também o aluno surdo ele pode estudar na escola regular comum, desde que os professores saibam a singularidade desse aluno e que tenha a presença do intérprete de Libras para fazer a comunicação. O que o professor está ensinando, esse aluno ele também não pode ser avaliado igual o ouvinte, porque ele tem uma cultura diferente, né? Então, o professor precisa conhecer essa singularidade linguística desse aluno. O intérprete vai fazer a tradução e a acessibilidade na comunicação para esse aluno em demais lugares aí dentro da instituição. Também nos cursos à distância, nos cursos EAD, de ensino virtual, nos cursos de formação superior e a nível médio, principalmente na área de formação de professores, todo o conteúdo precisa ser adaptado com a acessibilidade em Libras, através da janela de Libras e também através da legenda oculta. Que aí o surdo vai ter condição de compreender o que está sendo instruído ali, né, nesse material, para que fique claro, para que ele consiga aprender. Então é preciso ter essa adaptação aí do conteúdo. Ok? Porque o aluno surdo ele é visual, então ele vai conseguir perceber o que está sendo ensinado. Capítulo 7 do Decreto 5.626, que fala sobre a garantia do direito à saúde das pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Esse decreto ele traz esse título, né? E aqui a gente entra as empresas de atendimento aí à saúde, que é o SUS, né? Empresas que detêm concessão ou permissão dos serviços públicos. É preciso entender que elas precisam dar atendimento ao surdo desde antes da surdez, ou seja, na prevenção, e depois de um tempo, se descoberto aí a surdez, é preciso orientar a família sobre a importância de essa criança surda aprender Libras desde a sua infância. É preciso saber orientar a família qual é a importância dessa criança ter acessibilidade de aprender tanto o português, ter a oportunidade de aprender se ela conseguir ser oralizada, mas também que ela tenha a oportunidade de aprender a língua de sinais, para que ela consiga crescer aí tendo a acessibilidade. Então, muitas crianças acabam aprendendo Libras tardiamente, né? E é preciso saber da importância que é quando essa criança tem acesso a Libras desde a sua infância. Então, a família precisa desse esclarecimento, porque ela não tem conhecimento. Infelizmente, desde 2005 existe esse decreto, né? E hoje, na gravação desse vídeo, nós já estamos em 2019, né? Já passaram-se quase 15 anos aí, e infelizmente o sistema de saúde ainda não tem essa noção da importância que é orientar as famílias. As famílias estão sem informação, desorientadas, e isso é muito triste, porque o decreto ele deixa muito bem claro isso, que essas empresas de saúde elas precisam auxiliar as famílias orientando sobre, né, para que seja assegurado aí o direito do surdo. Também os SUS eles vão ter a garantia do atendimento prioritário, né, principalmente os alunos surdos, ok? Lembrando também que esse decreto ele fala que o surdo ele tem prioridade no atendimento, né? Então sempre a pessoa surda ele precisa ser assegurado esse direito de prioridade no atendimento. No SUS, que é o sistema de saúde, precisa também ter funcionários qualificados para atender os surdos. E assim como outras empresas, né, é preciso ter esse conhecimento e essa prática, saber como é, né, a pessoa surda, precisa de cursos de Libras para que esses funcionários sejam capacitados. Infelizmente isso ainda falta. Eu vou contar um breve testemunho, né? Aconteceu com a minha esposa. Quando a minha esposa foi ter neném pela primeira vez no hospital, a enfermeira, eu expliquei para a enfermeira que a minha esposa precisava de acompanhante porque ela é surda e não faz leitura labial. E a pessoa que atendeu simplesmente falou que estava tudo bem, que isso era normal. E eu fiquei bastante chateado com isso, porque era a primeira vez que a minha esposa estava indo no hospital e ela não faz leitura labial e não conseguiria comunicar.
Então, assim, ela via as pessoas comunicando, oralizando, mas não entendia. A minha esposa, o sinal dela é Priscila, ela só se comunica em Libras, ela não oraliza, ela não é oralizada. E a enfermeira e as pessoas que estavam ali não conseguiam comunicar com ela, então foi bastante sofrido para ela e faltou respeito para com ela. Então o decreto ele deixa seguro isso, que é direito do surdo ter comunicação e acessibilidade dentro do sistema de saúde. Então vamos aqui para o capítulo 8 do decreto 5.626, que tem por tema do papel do poder público e das empresas que detêm a concessão ou permissão dos serviços públicos no apoio ao uso e difusão da Libras. Quais são essas empresas? Essas empresas são as empresas concessionárias de serviços públicos, seja hospitais, secretarias, existem vários locais, como delegacias e assim por diante. Então, essa empresa, segundo o decreto, essas empresas precisam capacitar os funcionários para atender as pessoas surdas. Por exemplo, quando o surdo ele chegar para ser atendido, é preciso que esse profissional ele tenha a facilidade de fazer acessibilidade para o surdo. Também já teve um decreto que fala sobre isso, acessibilidade na comunicação, né? É preciso ter essa acessibilidade na comunicação. E também o decreto 5.626 ele vai repetir de novo o que esse decreto lá de 2004 já tinha falado. Infelizmente as pessoas ainda não cumprem isso. Quando o surdo chega num determinado local para ser atendido, as pessoas ficam nervosas, ficam apreensivas, que não sabem comunicar. Então por isso que é importante fazer o curso de Libras, conhecer a língua para atender o surdo, né? E se não conseguir conversar com o surdo, atender, precisa chamar um intérprete para que haja comunicação e para que esse surdo ele não saia dali prejudicado. Eu não sei falar com ele, simplesmente não sabe e falta o respeito com essa pessoa surda. Porque não vai estar promovendo a inclusão dela e vai estar impedindo ela de resolver aquilo que ela foi resolver. Desde o ano de 2005 que tem esse decreto determinando isso. Nós já estamos em 2019 e infelizmente são poucas empresas que capacitam os funcionários para atender os surdos. A maioria das pessoas não conhecem a singularidade do surdo, a característica do surdo. Então isso é uma tremenda falta de respeito e falta de comunicação. Capítulo 9 do decreto são as disposições finais e deixa claro aqui que o Distrito Federal, assim como os órgãos públicos estaduais e federais, precisam ter orçamentos aí anuais e plurianuais para que seja cumprida o que está disposto aqui nesse decreto. Além disso, precisa ter uma dotação orçamentária. O que é uma dotação orçamentária? É reservar um valor ou prever esse gasto antes, né, para que tenha esse valor, porque na hora que precisar, por exemplo, quanto que vai ser gasto para que seja feita a acessibilidade do surdo, ou que seja para pagar o intérprete, né? Então, a nível federal, estadual, municipal e também o Distrito Federal, preciso ter essa organização aí antes, com antecedência, porque precisa fazer essa reserva porque os profissionais que vão fazer acessibilidade para o surdo eles precisam ser pagos. Não pode acontecer, por exemplo, o surdo se matriculou na escola e depois cadê o intérprete? Desculpa, o dinheiro acabou, o orçamento não foi suficiente. Então o decreto ele traz essa informação para que esses sistemas que eles possam já prever e se preparar antes para que seja atendido aí as ações previstas aqui nesse decreto, para que seja resguardado o direito dos surdos. Então é importante prestar atenção nesse ponto aí do decreto. Eu resumi, pessoal, bastante as informações aqui nesse vídeo, porque para não ficar muito extenso, espero que tenha ficado claro para vocês. Eu fiz aqui em Libras, né? Gravei o vídeo em Libras e também coloquei a voz. Porque eu pesquisei no YouTube, pesquisei mais materiais, informações sobre o decreto e encontrei pouco material. Encontrei alguns áudios descrições, que é para cego,
mas não encontrei em Libras um vídeo detalhado com a tradução e a explicação desse decreto. Então, através desse vídeo, eu coloquei aqui em Libras para que os surdos conheçam seus direitos, conheçam o que esse decreto fala, porque justamente essa é a dificuldade do surdo, é a comunicação. Então, quando o surdo tiver dificuldade de comunicação, ele pode ir ao Ministério Público e denunciar. É preciso fazer isso, por quê? Porque a partir do momento que o Ministério Público receber essas denúncias, se tiver bastante denúncias, então o governo, os órgãos públicos, eles vão ter que tomar providências. Então, por isso que é importante essa luta, porque a lei já existe, já é uma conquista da comunidade surda, porém, na prática, ainda tem muito que se conquistar, ainda não está acontecendo da forma que deveria, não está sendo assegurado o direito dos surdos. Então, por isso que é hora de unir, e lutar para conseguir esse direito. Quero agradecer vocês por terem assistido esse vídeo, podem compartilhar com seus amigos, e se gostarem, deixe o seu like, o seu joinha. Deu bastante trabalho fazer em Libras, colocar a voz para colocar aqui para vocês, mas isso é muito importante. Eu quero agradecer a vocês e até o próximo vídeo. Boa sorte para vocês!